Com a previsão do lançamento até o final de 2024, o Real Digital será uma versão da moeda brasileira. Ela vai se chamar Drex. Uma curiosidade, cada letra tem um significado, que essa moeda vai ser uma ferramenta do Banco Central. O D do Drex tem relação com digital, o R com o real, Drex, o E com eletrônica, que é uma moeda digital eletrônica, e o X para dar um aspecto mais de modernidade, que é conexão. É o nome dessa moeda digital, Drex. E essa moeda digital poderá ser convertida para qualquer outra forma de pagamento e também usada para transações do dia a dia. A gente vai conversar agora ao vivo pela internet com Cássio Krupinski, que é um especialista em criptomoedas e CEO da BlockBR, que é uma empresa voltada para a infraestrutura de investimentos em ativos digitais. Cássio, boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Prazer estar aqui com vocês no Correio Debate. Vamos lá para mais um papo. Esses papos são super interessantes, né? Sobre principalmente. Explicar primeiro, Cássio, aos nossos telespectadores, como é que vai funcionar essa moeda? Ela tem o mesmo conceito de uma criptomoeda? Bom, ótima pergunta. O Drex, na verdade, ele vai funcionar como uma moeda interbancária, né? O maior benefício do Drex, eu enxergo que é a introdução, né, da classe de ativos digitais na cultura popular. Né? O seu uso nas vias oficiais vai trazer o mesmo movimento que o Pix. Né? Então, ele vai trazer mais familiaridade na usabilidade, né? Na gestão de recursos, enfim. E essa interoperabilidade ele vai facilitar muito mais as transações que precisam de maior segurança. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando você compra um carro, se você fizer uma compra diretamente com o vendedor, você fica na dúvida se você faz o depósito primeiro, se ele está no cartório fazendo passando por seu nome, né, a documentação, ou geralmente você vai no cartório junto com o vendedor para que você faça o pagamento e ele possa assinar, né, no livro do cartório. Né? O Drex ele vai possibilitar maior segurança nesse tipo de operação e várias outras. Né? Então, por exemplo, você já tem lá o depósito, esse depósito ele tem um contrato inteligente, né, com o Drex. E o que ele representa? A partir do momento que o dono do veículo assinar que o veículo é seu, o Drex ele é liberado para que faça o pagamento na conta do dono do veículo. Né? Então, se você for pensar no Brasil, você tem uma série de operações que necessitam de maiores seguranças. Né? E isso facilita muito, né, a liquidez, que é o que a gente chama dentro do mercado, que traz mais eficiência. Né? Então, ele vai trazer principalmente uma cultura de o que é transacionar dinheiro digital. Né? E o usuário, né, quem tem o Drex por trás, vai poder ter uma carteira, né, uma carteira digital, onde vai criar uma série de oportunidades dentro desse universo. Certo. Ele não é bem uma criptomoeda, né? Ele é o que a gente chama de stablecoin, né? Uma moeda fiduciária, né, uma moeda do nosso país digital que ele vai possibilitar aí as transações dentro do universo digital. Então a gente entende que o brasileiro que quiser usar o real digital, ele vai ter que fazer um cadastro, né, junto ao Banco Central para ter acesso a essa moeda digital, é isso? A moeda de papel que a gente conhece hoje não vai desaparecer. A moeda em papel que existe hoje, ela tende cada vez mais a desaparecer, né? Porque bom, você usa Pix, eu uso Pix, todo mundo usa Pix. Né? Então, eu acho que as transações cada vez mais serão cartão de crédito e Pix. Né? É muito difícil alguém hoje, pelo menos em algumas regiões também, utilizar ainda o dinheiro como moeda. Mas vai demorar um tempo para desaparecer, isso sim. Né? Então, acho que essa é a resposta. Ô Cássio, você é um especialista em criptomoeda, em ativos para criptomoedas. Aí eu faço uma pergunta a você, porque a Paraíba toda acompanhou aqui a polêmica, toda a discussão sobre uma empresa de ativos chamada Brás Company. Eu não sei se você tem notícia dessa informação por aí.
é que simplesmente sumiu, os dois sócios sumiram com essas aplicações, aplicaram um golpe, deixaram esse golpe na praça, estão sendo procurados inclusive pela Interpol. Aí a pergunta que não quer calar: ainda é seguro investir em criptomoedas? Como se deve fazer isso para não passar por essa situação de golpe? Hermes, essa pergunta é excelente. Te agradeço por fazer essa pergunta. Bom, o que o espectador tem que entender é que não existe promessa de retorno financeiro, né? Não existe você colocar dinheiro em alguém que te promete uma rentabilidade de 5, 6, 10%, 20%. Isso não existe, tá? Então, o que está acontecendo hoje no mercado é que o mercado está evoluindo em tal forma que quando você quer colocar dinheiro, tá, em alguém, você tem que colocar dinheiro em uma corretora. Essa corretora, ela é registrada pela CVM, ela tem que ter os devidos registros, ela tem que trazer um volume de operações que passe segurança para quem quer colocar o dinheiro. Você colocar o dinheiro na mão do seu sobrinho é outra coisa, seu sobrinho, mas você colocar o dinheiro na mão de alguém que você nem conhece e que te paga na semana seguinte uma rentabilidade e na outra semana te paga uma rentabilidade maior, isso é pirâmide. Isso é muito claro. Isso está acontecendo cada vez menos no Brasil, tá? E o que está acontecendo em outro ambiente, que é o ambiente de criptomoedas, é que cada vez mais os ativos digitais têm que ter representação de lastro e garantia. Então, você colocar o dinheiro em Bitcoin, ele representa escassez. E o Bitcoin é uma moeda segura? Sim, é uma moeda segura e está provado que os bancos já participam disso e tudo mais, né? Como você acessa o Bitcoin é onde você tem que ter cuidado. Ou procurar uma corretora, ou procurar o que a gente chama de exchange. Procurar uma exchange que ela é validada, né? Então você tem no Brasil algumas que são super validadas, né? Foxbit, Mercado Bitcoin, enfim, que são as maiores. Por outro lado, quando você vai procurar um ativo que não seja Bitcoin e Ethereum, você tem que entender qual operação está por trás desse ativo digital. Então, essa operação tem que representar uma empresa, tem que ter alguém que assine por isso, né? Então, é muito simples, cada vez mais simples hoje em dia você entender qual que é o lastro garantido por trás do ativo e qual empresa que trabalha oferecendo esse tipo de ativo. Ok. Ô Cássio, só uma última pergunta aqui. Nós temos aí criação de uma moeda digital, o real digital, temos o Pix, temos criptomoedas. Tudo isso vai impactar nos modelos de negócios, né? A gente tem um minutinho aí para a sua resposta. Sim, tudo isso já impacta nos modelos de negócio, né? Porque vamos pensar agora que toda empresa ela vai precisar conversar com o Drex, né? Então toda empresa vai acabar migrando para a tokenização. E o que é tokenização? Tokenizar é você transformar os seus ativos em ativos digitais. E isso resulta numa moeda digital, né? E essa moeda digital ela vai precisar conversar com todos os ativos e o legal disso, né, é que quebra barreiras geográficas. Então, o que vai acontecer é que o investidor lá de fora vai poder acessar um ativo digital de uma empresa aqui dentro, né? Então, se a gente for falar pelo mercado de antecipação de recebíveis, renda fixa, por exemplo, você tem uma empresa na Paraíba, por exemplo, que ela gera valor, né? Ela precisa antecipar seus recebíveis para manter saudável e para poder crescer. Se ela pega esse dinheiro em banco, né, ela vai pagar uns juros talvez um pouco abusivo. Okay. Se ela faz na tokenização, a gente faz a fracionamento dos tokens, que representam os contratos de recebíveis, e traz os investidores, diferentes investidores, eu, você ou outras empresas, que podem trazer capital antecipando os recebíveis dessa empresa. Então, tudo isso via o quê? Via ativos digitais. E esse ativo digital vai conversar com o próprio real digital. Então, quer dizer, a gente está abrindo um universo de possibilidades, não somente para o varejo, para quem vai lá comprar um carro, por exemplo, mas sim para quem tem a empresa e precisa antecipar, para quem precisa tomar crédito, quem quer dar crédito. Então, tudo isso já vem mudando e vai mudar cada vez mais. Okay. Né? As vias de liquidez, as vias ao dinheiro vão ser cada vez maiores. Ok. Cássio Krupinski, obrigado aí pela participação, pela entrevista aqui no Correio Debate.
A gente Eu precisa, que agradeço. Muito obrigado, precisa voltar Hermes. a conversar mais sobre esses temas, viu? É importantíssimo. Depois a gente reformular um convite para você. Obrigado mais uma vez. Combinadíssimo. Obrigado, Hermes. Obrigado a todos. Até mais.